É Cristo que chama, seu amor que nos impele. É Cristo que chama, seu amor que nos impele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fomos motivados para vivermos esse ano vocacional, nesse terceiro domingo da Quaresma. A irmã já nos explicou, o Brasil todo está vivendo, o nosso bispo, Dom João Francisco, ele é o responsável por esse setor da CNBB. Hoje à tarde vamos ter a missa em Novo Hamburgo para a abertura do ano pastoral. Então vamos, eu e mais alguns leigos da paróquia, vamos estar presentes lá. E assim vamos caminhando à luz da palavra de Deus, que é a verdade, como Jesus vai dizer para a samaritana. Viemos aqui para nos dissetar, para beber desta água da vida, que a Quaresma, que a missa, que a liturgia sempre nos oferece. Agora, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me sempre desta água, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles.
Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Estimados irmãos e irmãs, esse belíssimo Evangelho da Samaritana, tão conhecido, tão bem articulado, composto, ele é uma página de poesia e de lembranças históricas, mas principalmente ele traz uma mensagem de salvação, um itinerário pedagógico de evangelização, de fé. Por isso Jesus diz que deve passar pela Samaria, não uma necessidade geográfica, é uma necessidade teológica para revelar também para aquele povo que era desprezado, odiado, para revelar também o rosto do Pai, que é amor, que é misericórdia. Então João narra esse fato, construindo com muita teologia tudo isso que nós acabamos de ouvir. É interessante porque o poço é um lugar de poesia, é o lugar dos encontros na Bíblia. E não só naquele povo que vive no meio daquelas terras áridas, como é essa região, e muita região ali de Judá e também da Samaria. Então a água, ela é aquela que salva a vida, a água que penetra, que faz brotar, de que vem a vida. Sem água ninguém vive. Mas também o poço, portanto, por esta dimensão fundamental, essencial da vida, que sem água, sem comer a gente pode viver um tempo, mas também sem beber, aí se encurta radicalmente o tempo da nossa vida. E então vão buscar essa água. No capítulo 33 do Gênesis, temos a passagem ali que Jacó passava ali com seu rebanho, com seus filhos, e ele cavou este poço e deu de beber, como lemos também depois, repetindo a história no livro do Êxodo, contando ali, né, que beberam daquela água que saiu da rocha de Moisés, antes lá no Gênesis 33, temos Jacó que cavou o poço, beberam todos, e é o poço dos encontros. Nós vamos ver que quando Abraão queria encontrar uma esposa para o filho Isaac, ele mandou seus empregados lá para o poço, e os empregados, quando viram Rebeca, um deles perguntou para Rebeca, não disse, dá-me de beber. Então ela tirou, deu água, e aí começa o diálogo. Rebeca vai ser a esposa de Isaac. Isaac, pai dos 12, pai de Jacó, e Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Mas também o próprio Jacó, quando está pastoreando e encontra uma menina, se encanta, se apaixona, e ele está dando de beber para o seu rebanho, tira o seu rebanho, ajuda que primeiro Raquel dê água para o seu rebanho, e ali nesse poço então começa essa relação. Ele vai pedir para o pai, para Labão, para casar com a filha, e vai ter que trabalhar 7 anos, etc. Depois o pai, o sogro, engana, em vez de dar a Raquel, lhe dá Lia, a irmã mais velha, que ele não amava, etc. Toda essa história, mas o encontro se deu num poço. É uma necessidade aqui teológica que nos coloca Jesus sobre o poço, como diz o texto grego, sobre o poço, porque ele é a fonte da água. Nós traduzimos junto ao poço, mas é sobre o poço que diz o texto grego nessa construção.
e ali ele se encontra. Não é para nos contar um fato histórico ou uma reprimenda moral que o evangelista narra esta poesia para nós. É para nos revelar o amor de Deus. Por isso não tem lógica aquilo que ele descreve, porque não é para nos contar um acontecimento, um fato, é para nos ensinar algo do rosto do Pai, de Jesus, onde está a fonte de água viva que nós precisamos para viver, onde está o sentido da vida. Por isso não tem lógica, por exemplo, que chega Jesus e 12 apóstolos cansados da viagem, no sol do meio-dia, que queima o cérebro das pessoas. Jesus se senta lá naquele lugar e 12 homens adultos vão comprar comida. Não tem lógica. Deveria ir um comprar a comida, ou 2, como João diz que Judas era ladrão. Podiam mandar 2 então, Judas e mais um para controlar. Mas vão 2 comprar, os outros esperam. Por que 12 vão comprar comida e um fica esperando? É claro que precisa criar um ambiente para deixar a sós esse encontro de Jesus com a samaritana. É como um encontro de namorados, eles têm que trocar ideias, têm que ficar sós. É claro que essa samaritana não é simplesmente uma mulher, mas ela representa aquele povo rejeitado, há muitos séculos já, odiado pelos judeus. E então Jesus se apresenta como um mendigo, como alguém que tem sede, como Jesus vai dizer também que ele se apresenta sempre como um mendigo, tive fome, tive sede, etc. Né? Dai-lhes vós mesmos de comer, diz a campanha da fraternidade. Né? Mas é então para conquistar esse povo, para Jesus se estabelece esse diálogo. E então nós temos aqui que vai crescendo, né? Primeiro Jesus é um judeu, como tu sendo judeu, né? Pedes a mim que sou samaritana. Depois ela vê que ele é um profeta e no final o seu povo vê que ele é o Salvador do mundo. E ela percebe então que Jesus é um profeta e pede desta água. Esta água é a água do Espírito Santo. O segundo tema que entra ali é aquele de adorar. Ela não diz quem. A samaritana não diz adorar a quem. Ela diz onde se deve adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Nós dizemos que é no Monte Garizim. Onde se deve adorar? Mas em verdade vos digo, vem a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Veja, o Pai não é um Deus carrasco que tira, que quer vidas, que quer sangue, que tem que aplacar a ira, que tem que matar homens ou animais para saciar a sede de vingança, não. Deus é Pai. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não Deus violento, que tem um relho pronto, como nós aprendemos quando éramos em criança, que Deus estava sempre cuidando para ver onde que a gente errava, alguma coisa assim. Não, Deus é Pai. Ele quer nos puxar sempre para o caminho certo, para o caminho bom. Então, em verdade, eu digo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Não é o lugar físico, mas é aquilo que o coração dá significado. É tendo o lugar de Deus no nosso coração. Quem tem Deus no coração sacia-se eternamente. Em espírito, é a mesma coisa que acontece na missa. O Espírito que desce e transforma o pão em Eucaristia. A Eucaristia nos coloca em comunhão com Deus e entre nós. Por isso nós recebemos, por isso comungamos. Quem comunga está em comum
tem algo em comum com os outros. É o Espírito que desce. E a verdade do Evangelho, que faz nos descobrir que somos criaturas, que somos feitos à imagem de Deus para fazer o bem. É o Evangelho, em espírito e verdade. Que nós possamos também encontrar essa água da vida. A água da vida é encontrar Jesus. Ele é. E finalmente vem essa confissão de fé dos samaritanos como o mais alto título que Jesus recebe em todos os evangelhos, é como Salvador do mundo, não do povo judeu, não do povo samaritano, não de uma raça, mas do mundo, de todas as raças, de todos os filhos. Jesus, e essa é a água que sacia definitivamente. Na preparação da semana passada, dos catequistas, estudando o tema da campanha da fraternidade, então a gente descobria lá que o que acontece no coração humano. Sempre tem um vaziozinho no coração humano, tem um espaço vazio, que não se preenche com as coisas. Não se preenche com as coisas. Uma criança, ela pode ter 100 brinquedos e está vazio, falta. Ela quer o 101º e o 102º e 200 e 300, e quem é rico pode ter meio mundo e o coração continua vazio. Porque não são as coisas que preenchem. Nunca, como erram os pais que pensam em comprar afeto dos filhos com coisas, não dando amor, não dando tempo de comunhão, de oração. Como erram redondamente, fica o vazio sempre, que é um vazio que se preenche com o amor de Deus, este que sacia. E quem recebe este amor se torna uma fonte de água que jorra. A fonte de água não jorra para si, ela jorra para os outros. Nos tornamos bons. E se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele te daria água que jorra para a vida eterna, para a vida plena, para a felicidade. O tempo da Quaresma é um tempo de buscarmos, de respondermos e de encontrarmos Jesus nessa intimidade, porque Ele vem preencher o vazio do nosso coração. Vamos ficar de pé, renovar a nossa fé com a alegria desse encontro